Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente que a palavra de Deus nos exorta a dar testemunho da vida cristã, sendo prudentes e íntegros e reconhecendo que não temos merecimentos por trabalhar na obra do Senhor. Então, a primeira leitura de hoje está em Tito, capítulo 2, versículo 1 a 8, depois o versículo 11 a 14. Tito, capítulo 2, versículo 1 a 8, depois o versículo 11 a 14. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas maneiras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tenha nenhum mal que dizer de nós. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbria e justa e plenamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, essa primeira leitura, mostra para a gente, que nós devemos dar testemunho da vida cristã, nós devemos ser prudentes, nas nossas atitudes, nos nossos gestos, que a gente possa sempre cada vez mais estar em comunhão com Deus, nos colocar a serviço de Deus, nos colocar a serviço dos outros, que a gente sempre possa ter boas atitudes, boas ações, para que a gente possa sempre dar testemunho de Deus, dar testemunho de Cristo e do Evangelho, que a gente possa nos arrepender, das nossas faltas, dos nossos pecados, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 17, versículo 7 a 10. Lucas capítulo 17, versículo 7 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: Qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: Chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: Prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tu? Porventura dá graça ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, essa leitura do Evangelho hoje, ela mostra pra gente, que um servo, ele não pode fazer absolutamente nada em que prevaleça a sua própria vontade, um servo, ele deve se, o próprio nome diz, ele deve se colocar a serviço do outro, então a sua prioridade é servir, e não gloriar-se disso, ou esperar palavras de elogio ou de agradecimento da outra pessoa, Então, o serviço, do Senhor não é para ser usado em benefício próprio, A gente está fazendo isso não para a gente mesmo, a gente está fazendo isso para Deus, A gente está fazendo isso não para se gloriar, mas para a glória de Deus, Então, o discípulo missionário é um servidor
da humanidade e nunca um explorador da fé alheia. Então, a fé para o serviço do Senhor é a sua vontade. A gente deve fazer a vontade de Deus. A gente deve deixar que a vontade de Deus prevaleça em nós sempre, né? Então, a fé é para o serviço do Senhor e para a vontade dele, né? Nunca para um autobeneficiamento da pessoa que serve, da pessoa que está servindo, né? Então, tudo é para a glória de Deus, né? Tudo é para a glória e para a honra de Deus. Então, que a gente sempre, né, devemos nos colocar a serviço de Deus, né? A serviço dos outros, né? E que a vontade de Deus sempre prevaleça em nós, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.